Olá, bem-vindo a mais uma aula de português. E nesta aula de hoje vamos estudar concordância nominal, certo? A regra geral para a concordância nominal é que o o pronome adjetivo, o artigo, numeral concordam com o substantivo a que se referem em gênero e número. Essa é a definição geral de concordância nominal. E qual é a diferença de concordância nominal? A diferença de concordância nominal para concordância verbal é que a concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, não é isso? E a concordância nominal não diz nome, com nome, que pode ser adjetivo, pronome adjetivo, artigo, numeral, concorda com o substantivo, gênero e número. Beleza? Regras especiais. Adjetivo anteposto. Ou seja, quando o adjetivo vier antes, anteposto, antes do substantivo. Quando o adjetivo ou palavra com função de adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, o que acontece? Concordará com o mais próximo. Exemplo: sentia aliviado o coração e a alma. Aliviado, coração, substantivo masculino, não é isso? Então, coração, substantivo masculino, aliviado concorda com ele. Mais próximo. Ou seja, temos coração e alma, dois substantivos. E o adjetivo antes, anteposto, aliviado, concorda com o mais próximo. Adjetivo pós-posto, ou seja, após o substantivo, pós-posto. Pode ser, o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo. O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo. Como exemplo, homens e mulheres corajosas. Mulheres, substantivo feminino. Certo? Substantivo feminino, mulheres. E corajosas concordando com mulheres, Ou o adjetivo pode ir para o plural no mesmo gênero dos substantivos, se estes tiverem o mesmo gênero. Então, se o substantivo tiver o mesmo gênero, por exemplo aqui, professoras e alunas, Substantivo feminino e substantivo feminino. Aí, dedicadas, feminino. Então, concordando com alunas e com professoras. Mesmo gênero. Ok? Se os substantivos tiverem gêneros diferentes, prevalece o plural masculino. Ou seja, se for diferente, por exemplo aqui, professor é um substantivo masculino. Alunas, substantivo feminino. Gêneros diferentes. Então, professor e alunas dedicados. Plural masculino, para concordar, porque gênero diferente, Agora, pode ser também concordando com o mais próximo, Pode ser aquela regra lá que concorda com alunas. Aí fica dedicados. Perdão, dedicadas, Professor e alunas dedicadas. Mas no caso aqui, concorda com no plural masculino, Porque são gêneros diferentes. Certo? Continuando. Alguns adjetivos. Os adjetivos mesmo, próprio, anexo, incluso, quites, leso, concordam com o substantivo a que se refere em gênero e em número. Exemplos:
Eles mesmos vieram pedir desculpas. Eles mesmos, né? Mesmos concordando com eles. Elas próprias, feminino, fizeram o trabalho. Seguem anexos os documentos, né? Anexos concordando com documentos, masculino e plural. Eles estão quites com a justiça eleitoral. Quites. Eles estão quites. Ok? Com a Justiça Federal. Há algumas questões aqui para treinar. Sebrasp 2023. Em uma linha de estudos, um dos fatores apontados frequentemente como possível solução para a diminuição da demanda nos tribunais diz respeito aos mecanismos de resolução alternativa de conflitos. No início do primeiro parágrafo, que é esse que eu destaquei aqui, a substituição de apontados, né, que já está ali destacado com marca-texto amarelo, por apontado, comprometeria a correção gramatical do texto. Ou seja, está afirmando, se eu trocar a palavra apontados por apontado, deixa eu escrever aqui, apontado, singular. Tá? Então, se eu botar, apontado, é um N, né? Um N antes de P, M somente antes de P e B, né? A regrinha do fundamental. Apontado. Então, tá perguntando se a palavra apontados pode ser trocado por apontado. Ele está afirmando que comprometeria a correção gramatical, ou seja, estaria incorreto. Vamos ver se é verdade. Em uma linha de estudos, um dos fatores apontado frequentemente. Então, o gabarito aqui é errado, porque olha só. Gabarito errado, tá? Porque olha só. Apontado, se for no singular, vai concordar com a expressão partitiva. O que é isso? A expressão aqui que está aqui, ó, 1, 2, 1, 2, a expressão partitiva, como também tá aqui, ó, partitiva, tá? Partitiva, expressão partitiva. 1, 2, por exemplo, a maioria dá uma grande parte, ó, uma grande parte, ó, uma grande parte, a expressão 1, 2, uma grande parte. Essas expressões partitivas, né, o verbo pode concordar no singular, pode estar no singular também. Então aqui está correto. Não comprometeria, né? Ele disse que aqui no enunciado que comprometeria a correção gramatical, mas não. Estaria correto, porque concorda. Se fosse apontado, concordaria com 1, 2, certo? Como está no plural apontado, está concordando com o mais próximo, fatores. Então ambos estão corretos. Pode ser apontado ou apontados. Beleza? Próxima questão, Sebrasp 2020. Aqui tem um texto. Vamos logo para o enunciado da questão. Diz assim: sem prejuízo da correção gramatical, e do sentido original do texto, a forma verbal a, na linha 12, poderia ser substituída por existem, existe, ocorre, tem ou tem, sem acento. Vamos lá. Por qual desses pode ser substituído o verbo, a forma verbal a, na linha 12? Vamos ver. Aqui, ó, linha 12 aqui. Olha só, tá aqui, ó. Há exceções, ó. Mas há exceções, como a obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública. Esse a eu posso trocar por qual daqueles verbos lá? Eu posso trocar por, sem prejuízo de correção gramatical, por existem, por existe, ocorre, tem ou tem, sem acento. Gabarito
Letra A. Existem exceções. Olha só. Muita gente pensa assim, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não varia, certo? O verbo haver, sim, é impessoal. Mas eu posso trocar por existem, porque exceções está no plural. Se exceções está no plural, eu botando o verbo existem, vai concordar com exceções. Então, mas existem exceções. Mas existem exceções. Aí estaria correto. Beleza? Existem exceções. Então, gabarito. No caso aqui, se eu trocar por existem, vai ter sujeito. O que existe? Exceções. Exceções vai ser o sujeito. Mas com o verbo a, né, do verbo haver, como está aqui no texto, é oração sem sujeito. Mas há exceções. Mas quando eu troco por existem, o sujeito vai ser exceções, tá? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão 3, Sebrasp 2020. Tem mais um texto. E vamos à pergunta. A substituição da forma verbal desenvolveram, linha 22, se trocar por desenvolveu, manteria a correção gramatical do texto. Manteria, certo? Vamos ver se é verdade. Vamos voltar na linha 22 e ver o verbo no texto. Aqui, linha 22. Aqui, ó, desenvolveram. Ele fala que pode trocar por desenvolveu. Desenvolveu. Sem prejuízo. Desenvolveu. Desenvolveu. Está correto? Vamos ler. Ó. Começando aqui do ponto, ó, no início da oração. Na pesquisa, eles constataram que menos de um terço. Olha a expressão partitiva aqui. Aqui, ó. Menos de um terço. Menos de um terço é a expressão partitiva. Então, correto. Pode ser trocado por desenvolveu. No caso aqui, desenvolveram, está no plural para concordar com companhias. Mas se botar desenvolveu, vai concordar com a expressão partitiva, né? Menos de um. Com a expressão menos de um. Menos de um, mais de um. Tá? Se fosse mais de um, também estaria certo. Certo? Então, gabarito. Vamos ver qual é a pergunta. Manteria a correção gramatical? Sim, correto. Gabarito certo. Se eu trocar desenvolver por desenvolver, eu manteria a correção gramatical do texto. Beleza? Próxima questão, questão 4. Sebrasp 2020. Então, segue aí o professor Luiz Carlos. Tá bom? Nas redes sociais. Se você está curtindo as aulas, será um prazer ensinar a você. Vamos lá. Próximo, tem um texto aqui. Aqui é para analisar algumas questões aqui, ó. No trecho, assim como podemos, não precisa voltar ao texto, porque aqui já destacou o trecho, ó. No trecho, assim como podemos treinar bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ficar cada vez mais empáticos com a prática. Letra A, o termo fortes está flexionado no plural. Aqui, ó, a palavra fortes. Aqui, fortes. Ele diz que está flexionado no plural porque concorda com a palavra bíceps. Esse fortes concorda com a palavra bíceps. Vamos ler novamente, ó. Assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ser cada vez mais empáticos. Ficar forte, quem vai ficar forte é o bíceps, certo também, mas ele se refere ao quê? Ao verbo podemos. Quem podemos? Nós. Sujeito oculto, certo? Então é sempre bom saber onde é que está o sujeito. Assim como podemos, nós podemos. Então esse fortes está concordando com nós, com o sujeito oculto. Não com bíceps, tá?
Então, a letra A descarta. Vamos ver a opção B. O termo empáticos poderia ser substituído por empático, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto. Então ele diz que pode trocar empáticos por empático. Vamos ver no texto. Empáticos aqui, ó. Pode trocar por empático? Vamos analisar. Assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ser cada vez mais empático. Não. Podemos. Quem podemos? Nós, é nós. Então não pode ser empático, né? Para concordar com. Então não é a letra B também. Letra C. Os termos fortes e empáticos estão no plural porque concordam com o sujeito elíptico da forma verbal podemos, certo? Gabarito. Quem podemos? Nós. Sujeito elíptico. O que é sujeito elíptico? É o sujeito oculto. Oculto. Então, oculto é sinônimo de elíptico, tá? Outro sinônimo para elíptico ou oculto é esse que é menos comum, mas se cair na sua prova você já vai saber, né? É bom saber os sinônimos para depois se perguntar o que é isso, né? Olha só. Porque você sabendo o assunto, mas não conhecendo a palavra, você se perde. Então, olha só. Pode ser desinicial. Desinicial. Então, sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinicial, todos são sinônimos, tá bom? Então, o gabarito aqui é a letra C. Vamos lá, voltando, ó. Então, as palavras, os termos fortes e empáticos, tá no plural porque concorda com o sujeito elíptico, certo, ó. Podemos ser cada vez mais empáticos. Quem podemos ser mais empáticos? Nós, né? Com a prática cada vez mais e ficar mais fortes, nós ficarmos fortes e ficarmos empáticos, todos concordando com nós. Então, gabarito letra C. Vamos aqui para a próxima questão, questão 5, Sebrasp 2020. Assinale a opção que apresenta a frase correta do ponto de vista gramatical. Frase correta do ponto de vista gramatical e ortográfico na escrita correta. Letra A. Há pessoas no mundo que precisa usar óculos para enxergar o amor próprio. Há, no sentido de existir, né, é impessoal, oração sem sujeito. Mas pessoas está no plural, aqui não é precisa, é precisam, né, para concordar. Então, precisam, era para ser precisam. Então não é a letra A, ele quer a correta. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Precisam, pessoas precisam. Então, gabarito, letra B. Certo? Vamos ver por que não é as demais. Letra C, por que não é a C? Há pessoas no mundo que precisam, tá concordando certinho, usar óculos para enxergar o amor próprio. Enxergar tá com CH, mas é com X, tá? Porque olha só, tem que ler o enunciado direitinho. O enunciado diz assim, ó. A frase correta do ponto de vista gramatical e ortográfico, ou seja, a escrita também, não é só gramatical, é gramatical e ortográfico, tá bom? Ortografia é a escrita correta. Então, aqui enxergar está escrito com CH, por isso que está errado. Letra D. Há pessoas no mundo que precisam. Há um verbo haver no sentido de existir impessoal, não varia, tá? Não varia. Então, não é gabarito. Letra E. Há pessoas no mundo que precisam, certo? Concordando certo, mas só que precisam tá com Z, né? Era para ser com S. Precisam. Erro ortográfico, né? De escrita. Então, já achamos, provamos que o correto é a letra B. Muito bem. Então, essas são as questões de hoje para você treinar. Você que não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva. Sempre estarei aqui postando aulas de português, gramática, né? Morfologia e sintaxe, tá bom? E dá uma curtida aí e compartilhe com seus amigos concurseiros. Um abraço e até a próxima.